Fala, galera. Nessa questão da Unesp, ele diz que o indicador de direção do vento, que é a biruta, né, é obrigatório em todo ele ponto. Ele diz que as dimensões desse instrumento têm que estar em conformidade com a tabela e com a figura, e diz que num caso específico de o heliponto estar ao nível do solo, pergunta qual que é o valor de H. Então, se está ao nível do solo, né, a gente vai usar exatamente essas dimensões que estão na última coluna da tabela fornecida. Eu sei que o elão mede 240, vou anotar aqui as medidas conhecidas. O diâmetro grandão mede 60 e o diâmetrozinho aqui é 30. Perfeito. Se o comprimento é 240, 3L sobre 8 dá 90. E aí você vai concordar comigo que esse pedaço que está faltando aqui vai medir 150 para completar os 240 centímetros, que tem que ter o comprimento, que é o comprimento total aí dessa biruta, certo? E ele pergunta qual é o valor de H. Claro que não dá para a gente mexer com semelhança olhando assim para a figura, né? Que quando olhada aqui pela lateral, vai ser um trapézio. A gente não sabe quais são as condições para que um trapézio seja semelhante a outro. Então, quando eu olho para essa biruta lateralmente, ela tem o formato de um trapézio, esse H vai dividir ela em dois trapézios menores. Eu não sei se esses caras são semelhantes ao trapézio maior. Então eu vou tentar forçar aqui o aparecimento de triângulos, porque triângulos a gente sabe dizer quando eles são semelhantes, né? E como é que eu posso forçar o aparecimento de triângulos? Eu posso prolongar aqui essas laterais da biruta até que isso forme uma ponta. Essa ponta tem formato de triângulo, e triângulo eu sei dizer quando é semelhante e quando não é. Perfeito. Né? Então, é essa situação que a gente vai explorar. Eu vou fazer um desenho um pouco mais exagerado aqui embaixo, para ficar mais fácil de a gente reparar nas coisas. Eu sei que ele está fora de escala, eu sei que ele não vai ser tão bonito, né? Mas vai ser melhor de enxergar. Essa medida é 60. Aqui no meio, em algum lugar, eu tenho o final da biruta que o exercício me apontou, que mede 30. E tem o H, que vai dividir esse triângulo, né, em ainda mais uma partezinha. Perfeito. Então eu tenho os pontos A, B, C, que seriam, né, a biruta original prolongada até encontrar essa ponta C. Eu tenho os pontos D e E, que representam o final da biruta, antes de a gente prolongar, e os pontos F e G, que são as extremidades do H que o exercício pediu para você calcular. E a gente sabe, pessoal, que tem um monte de triângulo semelhante aqui, certo? Como é que eu posso ter certeza disso? Porque o começo e o final da biruta são paralelos, esse H foi um corte que também é paralelo, né? O enunciado falou que isso é um tronco de cone reto, isso garante que esses cortes são todos paralelos, perfeito. E se são paralelos, né? As paralelas elas criam aqui uma porrada de ângulos que são congruentes, que são todos do mesmo tamanho. Então, esse alfa está presente em todos os triângulos, esse beta está presente em todos os triângulos. E a ponta ali do vértice C também é a mesma para todo mundo, concorda? Se eu chamar aqui de gama, esse ângulo é o mesmo para todos, né? Isso significa que tem três triângulos semelhantes aí na figura, um dentro do outro. Vamos começar a brincar com as coisas? O comprimento até chegar ali no vértice E é de 240, como a gente falou. Eu vou primeiro estudar a semelhança do triângulo da ponta com o triângulo grandão para a gente estabelecer qual que é essa medida x. Então, eu quero olhar para a semelhança entre ABC, que é o triângulo grandão, e o triângulo DEC, que é o triângulo da pontinha. Eu vou dizer que a base do triângulo menor, que é 30, sobre a base do triângulo maior, que é 60,
tem que ser igual à altura do triângulo menor, que é x, sobre a altura do triângulo maior, que é 240 mais x. Como a gente sempre faz, né? Simplifica isso antes de sair multiplicando. Eu vou ter que 2x é 240 mais x. E, naturalmente, daqui a gente conclui que esse comprimento extra, né, que a gente gerou quando você prolongou os lados da biruta, ele também tem 240 centímetros. Então, isso aqui seria, tipo, metade, né, do comprimento total. Perfeito. Agora eu quero olhar, né, esse pedacinho extra, o triângulo intermediário, vamos dizer assim, o triângulo FGC. Vamos pensar que do ponto G até o ponto E, o comprimento é de 150, como a gente viu, né, nas especificações ali da biruta. Só que esse 150, ele vai ser somado aos 240 centímetros que a gente descobriu que essa parte de fora tem. Ah, tá. Então isso aqui fica 390, concorda? E agora, quando eu olhar para a semelhança entre o triângulo grandão, pode ser o pequeno, na verdade, né? O pequeno vai dar números mais fáceis de manipular. Entre o triângulo DEC, que é o pequeno, e o triângulo intermediário, que é o FGC, a gente vai ter a seguinte proporção para a gente trabalhar. Base do pequeno, que é 30, sobre base do intermediário, que é o H que você está procurando, vai ser igual ao comprimento do pequeno, que é o x, 240, sobre o comprimento desse triângulo intermediário, que é 390. Dá para simplificar algumas coisas, certo? Isso dá para dividir por 30, e isso também. Isso significa que quando eu multiplicar em cruz, 8 vezes o H dá 390. O meu H, portanto, é 390 oitavos. 390 oitavos dá 48,75 centímetros, que é o que diz a sua alternativa C. Ela é a alternativa correta, portanto. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.